Um modelo de partícula. Para muitos objetos, como carros e foguetes, o seu movimento como um todo não sofre influência dos detalhes, do tamanho do objeto e da sua forma. Para descrever o movimento do objeto, tudo o que realmente precisamos é seguir a evolução do movimento de um simples ponto, como um ponto pintado de branco em um lado do objeto. Se nos restringirmos a objetos em movimento de translação, que é o movimento do objeto ao longo de uma trajetória, podemos considerá-lo como se ele fosse apenas um ponto, sem tamanho ou forma. Podemos considerar o objeto também como se toda sua massa estivesse concentrada neste ponto. Um objeto pode ser representado como uma massa. Um objeto que pode ser representado como uma massa localizada em um único ponto do espaço é chamado de partícula. Uma partícula não possui tamanho e forma, e não há diferença entre a parte de cima e a de baixo, ou entre a parte da frente e a parte de trás. Se considerarmos o objeto como uma partícula, podemos representá-lo como um único ponto em cada quadro de um diagrama de movimento, em vez de ter de fazer um desenho completo. A figura 1.4 mostra como os diagramas de movimento parecem muito mais simples quando o objeto é representado como uma partícula. Note que os pontos foram numerados por 0, 1, 2, etc., para indicar a sequência na qual os quadros foram obtidos. Usando o modelo de partícula. Tratar um objeto como uma partícula, é claro, é uma simplificação da realidade. Como observado no resumo, uma simplificação deste tipo é chamada de modelo. Os modelos permitem que nos concentremos nos aspectos importantes de um fenômeno e que excluamos aqueles que desempenham um papel secundário. O modelo de partícula do movimento é uma simplificação em que tratamos um objeto em movimento como se toda sua massa estivesse concentrada em um simples ponto. O modelo de partícula constitui uma excelente aproximação da realidade para movimentos de carros, aviões, foguetes e objetos análogos. As pessoas são um pouco mais complexas, pois movimentam seus braços e pernas, mas o movimento do corpo de uma pessoa como um todo ainda é razoavelmente bem descrito por um modelo de partícula. Em capítulos mais avançados, veremos que a posição de objetos mais complexos, que não podem ser considerados como uma simples partícula, frequentemente pode ser analisada como se o objeto fosse uma coleção de partículas. Nem todos os movimentos podem ser reduzidos ao movimento de um simples ponto. Considere uma engrenagem girando. O centro da mesma não se move de forma alguma, e cada dente da engrenagem se move em uma diferente orientação. O movimento de rotação é qualitativamente diferente do movimento de translação, e precisamos ir além do modelo de partícula quando começarmos o estudo do movimento de rotação.